ceticismo que foi criado e em seguida veio o certicismo. O ceticismo apareceu, aí o certicismo apareceu para corrigir o ceticismo e na sequência apareceu o criticismo para corrigir o ceticismo e o certicismo. Então, nesse ceticismo que existe hoje no mundo, né, de tantas pessoas que elas se autopromovem, né, acreditam que são, quando às vezes não são, ou depende da forma de vista de cada um. Todo ponto de vista sempre tem vista de um ponto, né, nessa questão. Então, geralmente há esse tipo de manifesto. E eu fui, ao longo dos anos, tentando me desvencilhar entre a profissão da comunicação e esse dia a dia com as pessoas. E foi daí que eu comecei a ter pessoas que começou a me questionar, palestras, participando de eventos e sendo questionado todo o tempo, né? A gente vai falar isso no decorrer do vídeo, até para trazer uma ideia para as pessoas em relação a tudo isso. Bacana. Você serve a Deus em qual igreja? Hoje eu estou numa transição, né? Congregando no Ministério do Belém. Sim. E transitando para um outro ministério, que é o Ministério Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. Fiquei congregando no Ministério do Belém muitos anos e agora acredito que não deixa de ser um bom ministério também. Exatamente. Pelo pouco que eu conheço. E agora acredito que um chamado de Deus, assim, numa nova etapa, né? Assim, para ir até o outro lado da Macedônia, conhecer esse novo rebanho, para mim está sendo uma experiência nova, né? Então eu penso que nessa questão a gente procura sempre ficar na dispensação do eterno, para que a gente possa depois não se frustrar, porque o que mais tem no mundo hoje, Ronaldo, independente de ser cristão ou não, são pessoas frustradas. Exatamente, principalmente às vezes dentro da igreja também, né? Muita gente frustrada. E a frustração, só dando o gancho na questão da sua pergunta que você fez, aonde que eu congrego, né? Sim. A transição e tal. Sempre eu digo para as pessoas que a pessoa começa desejando o terno do Ronaldo. Aí ela olha para o terno do Ronaldo e fala assim: nossa, que terno bonito. Eu quero um também desse. Aí ela vai tentar galgar de alguma forma isso. Ela vai correr atrás, ela vai juntar dinheiro, porque o terno do Ronaldo custa R$5.000 e ela não tem condições de comprar. Ou ela quer ser o que você é. Quando ela não consegue ser o que você é, a primeira coisa que vem sobre essa pessoa é frustração. Depois ela começa a dizer que a vida não tem sentido, que a vida é uma droga, que a vida por que ela veio ao mundo, por que ela nasceu para sofrer. Daí ela começa a vir desencadeando sobre ela esse tipo de pensamento, esse pensamento negativo. Tudo por quê? Porque ela queria ser igual ao Ronaldo. É desse jeito mesmo. Em um dos meus contos que eu digo, até uma fala do Rick Warren, ele diz: não se aflija e cobice talentos que não tem. Concentre-se nos talentos que você já recebeu para usar. Sejamos original, né? Exatamente. Devemos ser original e não copiar, né, o nosso próximo. Isso, é isso. Isso é muito importante, cara. Então, diante dessa questão, nós ficamos assim um pouco olhando para todo esse cenário no mundo. Sim. De uma forma globalizada, e nós pensamos assim: a que ponto chegou todo esse ciclo da humanidade? A que ponto chegou toda a regimentação, essa caminhada que as pessoas, elas, de forma brusca, de forma sem precedentes, nós observamos que há uma manifestação assim, sem
sem assim um tipo de filtro, vamos se dizer assim. Compreendo. Então, baseado nessa questão, nós olhamos e vemos que todas as coisas que foram preditas e ditas pela palavra de Deus, né, elas se cumprem agora de uma forma assim clara e objetiva. Como a luz do pino do sol do meio-dia, que é a hora mais clara que existe no mundo. Então, quando nós olhamos para toda essa questão hoje, nessa questão em relação à sociedade, isso inclui bem em todos os segmentos. Não só no nosso nobre, querido, amado Brasil, mas sim em todos os países do mundo. Então hoje, buscamos até uma resposta daqueles que se dizem ser especialistas em determinados assuntos e nós observamos que eles não têm respostas. Por que não têm? Porque todas as respostas e todos os controles estão nas mãos do Altíssimo. Sem dúvida. Então não adianta Exato. Nós querermos tentar fazer num dito popular, puxadinhos, arrumadinhos, que isso é de praxe aqui no nosso querido Brasil, isso é de praxe que haja o famoso jeitinho brasileiro. Diante de Deus, essas coisas, elas são inegociáveis. Então, o controle é divino. Não adianta buscarmos, ainda que é proveitoso para a nossa caminhada histórica, ainda que seja proveitoso, quem vai contar a história, quem faz parte da história ou quem é a própria história, ainda que haja todo esse tipo de manifesto, não adianta você buscar recursos. É como se os recursos do mundo estivessem se esgotando. Ou se já não se esgotaram. Sem qualquer dúvida. Né? Então, quando você vai buscando, você vai olhando, você vai percebendo que todas as coisas que o Senhor Deus falou, elas estão indo para um único caminho. Exato. Ainda que profetas, ainda que homens que vieram ao longo dos séculos, ao longo da história, como por exemplo os maias, como por exemplo outros líderes que assim se diziam espiritualistas ou espirituais, que vinham profetizando, como Nostradamus, como dizem que o livro que foi achado na catatumba de Nostradamus dizia que o ano de 1999 era o ano do anticristo e que no ano 2000 as nações iam ser dizimadas. E muitas pessoas caíram nesse lero-lero, nessa conversa, e eu conheci pessoas que dizem que vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo, esperando que o ano 2000 chegará, mas ele não passará. Eu lembro, verdade. E por fim, o que aconteceu? Saiu muito essa conversa aí, né, dizendo que seria o final do mundo no ano de 2000, quando iniciasse 2000, né? E por fim, o que aconteceu? Aconteceu que não aconteceu. Não aconteceu. E agora nós estamos aí diante de mais novidades e de mais novidades e de mais... Mas você reparou quando veio a pandemia que foi um caso excepcional no mundo, né? Algo que nunca tinha acontecido naquela proporção tão avançada, a questão da pandemia? Essa questão, além de nós, claro, termos tido pontos assim tão negativos, Sim. pontos positivos, milhões e milhões de pessoas perderam suas vidas, né, dizimadas, através da vitimização do Covid-19. Exato. Mas é lógico que as coisas, elas não são claro e objetivo como essa lâmpada que está nos clareando aqui dentro desse estúdio. Exatamente. Sempre tem os pormenores por trás das cortinas, né? Você fala em que ponto, assim? Só para me entender. Outro dia me perguntaram sobre teoria da conspiração. Sim. Aí falaram assim, você poderia falar sobre a teoria da conspiração? Eu falei assim, nossa, a teoria da conspiração, uma coisa que está tão aquém da nossa realidade, né? Não, e eram pessoas assim super, hiper, megas instruídas em relação ao assunto. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer aqui 5 perguntas e espero que vocês fiquem satisfeitos com a resposta.
Eu perguntei assim, quem matou o presidente John Fitzgerald Kennedy? Só a primeira pergunta eu fiz, assim, de forma sistemática. Aí eu dei a opção A, B, C e D. E os caras eram muito instruídos. Sim. Aí eu falei assim, quem matou ele? Foi a CIA? Foi a indústria do petróleo? Ou foi a máfia cubana? Dei um exemplo, né? Entendo. Aí eles... Deu aquela cristalizada. Eu falei assim, quem matou o czar Nicolau, o último czar da Rússia? Foi Lenin? Foi os bolcheviques? Foi os radicais dos Urais? Foi o rei da Inglaterra, onde ele pediu asilo? Aí criou-se aquele silêncio absoluto e os caras estavam pavorosos em cima de mim, eu digo logo no primeiro momento. Aí eu segui com a pergunta, falei assim, quem matou Indira Gandhi, a primeira-ministra da República da Índia? Quem matou Anwar al-Sadat, o premier do Egito? Foi Israel, foi o Hezbollah ou foi os próprios egípcios? Quem atirou no presidente Ronald Wilson Reagan? E aí começou aquela incomodação. É verdade. E por fim, eu fiz uma pergunta para desmistificar tudo aquilo que estava mistificado. Eu falei assim, eles disseram, como que você vai fazer isso? Eu falei assim, quem matou Odete Roitman? Aí esses caras começaram a cair na risada e tarará, tarará, tarará. Então eu falei assim, teoria da conspiração está aquém do nosso entendimento. Você pode perguntar para o Nikola Tesla o que é teoria da conspiração. Você pode perguntar para o Eudim Malov, que criou a fusão de ar frio, para o Paul Pantone, para o Stanley Meyer, que criou o Didi, aquela peça que anexava ao motor para o carro andar à água. Podia perguntar para o Rudolf Diesel, que criou o diesel, que em 1920 e poucos ele já estava multimilionário, em 1950 e poucos. Pode perguntar para o cara que criou um refletor no México. Ele colocou melanina do corpo no refletor, e o refletor está aceso há mais de 8 anos e não apaga. Então pode perguntar para esses caras, porque eles experimentaram na pele o que significam as suas descobertas, o que significam essa coisa que trouxe novos conhecimentos à humanidade. Então eles sim sabem falar muito bem, porque eles sofreram na pele. Por exemplo, o Malov, ele jantava no mesmo restaurante todos os dias. No dia que ele não recebeu, no dia que ele recebeu o convite e não cedeu a patente, ele chegou no restaurante, jantou, caiu morto, envenenado no estacionamento. Então, eles sabem dizer o que significa. Então, tudo isso... Nós vimos aqui no Brasil uma emissora que ela fez o seu papel de contradizer, verdade, né? Verdade. Levando para o âmbito político. Não estava nem olhando para as vidas que estavam sendo dizimadas. Exato. Estava olhando no âmbito capitalista e no âmbito político. Então ela tinha esse interesse... Faturar, né? Exatamente. Então ela tinha esse interesse de faturamento e também de contradizer o governo, e por essas e outras ela acabou lançando números assim estimados que não existiam, fez toda aquela maquiagem, e aí criou-se essa celeuma, criou-se essa sistemática dentro do Brasil, que no fim, quando você vai investigar, não era tudo aquilo que estava se dizendo. Então eu penso, sim, respondendo a tua pergunta, claro, que por trás das cortinas ficaram muitas perguntas sem respostas. Sobre a questão da teoria da conspiração, então, né? Porque se você olhar assim a grosso modo, Ronaldo. Eu e você nós estudamos, eu estudei em escola pública, não sei você. Eu também. Eu aprendi a vida toda na escola pública que quem descobriu o telefone foi o escocês Alexander Graham Bell. Ok. Mais tarde você descobre que não. Que essa não é a história. Que um ítalo-americano chamado de Giuseppe Meucci, ele tinha uma esposa com problemas de trombose e ele fez uma linha de telefone do quarto para o laboratório para se conectar com a esposa. Eita e Deus. Contou a ideia para Graham Bell. Graham Bell, esperto,
patenteou na frente do Meucci, e o Meucci morreu brigando com o Graham-Bell na justiça para tentar obter a patente de volta. Somente no ano de 2004 que os Estados Unidos reconheceu oficialmente que quem descobriu o telefone foi o escocês Alexander Graham Bell e o ítalo-americano Giuseppe Meucci. Mas e até lá ele já tinha levado a fama, né? Até lá o Graham Bell já tinha levado toda a fama. Então imagine, essa história que nos é contada, né? Essa história assim que nós ficamos aprendendo, Sim. assim, por tabela ou sendo tolhida em algumas questões, não vai nos dizer, por exemplo, que eu entendia a vida inteira que o da vez seria o Thomas Alva Edison. Forbes diz que é a terceira maior empresa no ramo de energia elétrica, a General Electric, e que daquela bolsa de valores de Nova York, o Dow Jones, ela está há mais de 120 anos vendendo energia no mundo, em primeiríssimo lugar. Ela é a terceira maior, segundo o que a Forbes dizia. Não sei se agora ela mudou o ranking. Então imagina, eu nunca tinha ouvido falar em Nikola Tesla. Eu só ouvia falar em Thomas Alva Edison, o homem da lâmpada elétrica e o homem de quê? O homem do rádio. Só que o Tesla, ele foi muito mais longe. O Tesla, ele disse para o White Westinghouse, na verdade o Westinghouse, Sim. porque o White era o nome da empresa, o Westinghouse foi o cara que lançou a lavadora no Brasil, que era só para burguês. E esse cara ajudou o Tesla a colocar um gerador nas cataratas do Niágara, nos Estados Unidos, naquele ano. Que ajudou ele tentou de todo lado. No final, ele morreu marginalizado pelo mundo da ciência. Tudo Isso é muito incrível o que você está falando, né? Esses grandes homens aí, eles têm grande poder, têm muito dinheiro na mão. E o fim é a morte. E quando vem a morte, tudo se acaba, né? Você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode ter o seu nome conhecido no mundo todo, você pode ter fama, mas a partir do momento que a pessoa morre ali, tudo se acaba, né, cara? É impressionante isso. E baseado no que você está dizendo, Sim, sim. Ronaldo, toda essa questão que nós estamos enfrentando, você percebe que muitas pessoas, algumas elas se sentem socialmente importante demais. Exatamente. Outras se sentem ricas demais. Exatamente. Mas você sabe o que vai acontecer no fim dos resultados? Todas vão procurar a Deus. Exato, não existe outro Ninguém caminho. vai conseguir escapar. Então imagine você que, até por uma exemplo... pessoa que seja ateu, né, cara? Sim. Até uma pessoa, por exemplo, que tem essa ideia. Você sabe que o berço do ateísmo nasceu em Moscou, na Rússia, né? Essa eu que não os caras sabia. colocaram lá um aparelho... Tô aprendendo muito aqui com você hoje, cara. Você tem um conhecimento extraordinário. Os caras colocaram um aparelho lá na Rússia, segundo o que eles contavam na época. Sim. E aconteceu isso agora, recente. Colocaram um aparelho na Rússia lá, e aí disse que eles, lá no berço do ateísmo, que ouviam gritos, né? Gritos, desesperos, pessoas gritando, vozes ecoando, pedindo ajuda e pedindo socorro. Meu Eles Deus. colocaram um aparelho de alta... de alta suficiência que pudesse ouvir, de alta frequência, lá no fim aonde eles cavaram um buraco Sério? imenso. Olha E daí aí. eles vieram. Isso não sei se é uma teoria, Sim. e se é uma conspiração, ou se de fato tem verdade nesse fundo aí, entendeu? Eu só sei que diante dessas questões que nós observamos, a gente percebe que não há assim uma saída para a humanidade. Verdade. Baseado, eu quero dizer, em todos os recursos que o mundo apresenta para nós. Não há uma saída. Exatamente. Eu sei que existem pessoas assim que têm assim cunhos de muitas visões em vários âmbitos da sociedade, mas quando você olha a grosso modo, você nota que não há saída. Não há outro caminho.
Outro dia eu estava conversando com um especialista, não sei se ele era um juiz, um psicólogo, eu não me lembro. E eu disse para ele assim: doutor, eu queria muito externar uma fala que diz que um dos maiores romancistas do mundo, que foi Machado de Assis, o único que se equiparou a Machado de Assis foi Eça de Queiroz, que era um português, que também era um romancista de ponta. Machado de Assis, ele incorporou em um dos seus romances uma fala que diz que esse dialeto nosso é a última flor do lácio esbelta e bela. É a última saída do latim, a última vertente do latim. E aí ele disse assim: mas por que você está me dizendo isso? Eu falei assim: doutor, porque a fala não é dele. A fala é do Olavo Bilac. Ele só incorporou no romance dele. Daí eu falei assim: o senhor percebeu que um homem dessa envergadura, que as obras dele hoje é muito mais valiosa do que quando ele estava presente em vida nesse mundo? E agora ele incorpora uma fala, um homem desse perfil, um homem desse tipo de conhecimento, ele incorpora uma fala em um dos seus romances, a fala não é dele e essa fala se torna famosa. Ele disse: e aí? Eu falei: e aí que nós não somos autossuficientes. Exato. Eu falei assim: o senhor aprendeu com quem, doutor? O senhor aprendeu com quem? O senhor é advogado? O senhor aprendeu com quem? O senhor aprendeu com o Barão de Montesquieu, que criou o espírito das 3 leis? Aprendeu com Simônides, da cidade de Estado de Céus, na Grécia? Aprendeu com Emineu Domício Piano, um dos maiores jurisconsulto romano? Aprendeu com o paladino do direito brasileiro, Rui Barbosa? Com quem que o senhor aprendeu? Com Bertolt Brecht? Com Pushkin? Com Dostoiévski? Com Leon Tolstói? Aprendeu com quem? Então, é uma cadeia de conhecimento. Exato. Você não é autossuficiente. Agora, existe sim uma palavra de Deus nas Escrituras que diz assim: glórias a Deus. Quem deu conselho ao Espírito Santo? Quem foi que o ensinou? Ninguém. Então, em sua sabedoria, em sua onipotência, em sua onisciência, em sua supremacia divina, no pretérito do futuro, quem é que vai confrontar com o eterno? Exatamente. Fora dessa dimensão, Ronaldo, fora, e ouvintes que estão agora, os espectadores que estão nos assistindo, fora de toda essa dimensão, cada um aprende com o outro. Porque se você pegar no sentido retroativo da história, se você pegar no sentido anti-horário de tudo isso que é nos apresentado no século presente, então você vai pensar o quê? Tá bom, quem é que teve a ideia de lançar correntes alternadas e criar a energia? Quem foi que teve essa ideia? A corrente alternada é essa aqui, que nós usamos no mundo todo, verdade, todos os dias. Exato. Quem foi que teve a ideia de ir lá no cerne da questão? Porque uma coisa é você dizer: olha, hoje eu sou um eletricista industrial. Exato. O outro diz: hoje eu sou um eletricista de uma das maiores companhias de eletricidade de São Paulo. Tá bom, mas você é um bebê em relação a essa história da descoberta da energia. Realmente criou, né? Exatamente. Então você pensa comigo, daí nasce um cara, o pai dele queria que ele fosse sacerdote, porque o pai também era, ele nasceu por preságio ou não, numa noite de uma descarga elétrica de relâmpagos, nasceu o gênio da energia, chamado de Nikola Tesla. Olha aí. E ele dizia: a energia é limpa. Ela não precisa de conduítes, ela não precisa de cobre. Mas quem era que comandava o cobre na época da era industrial? Puro e simplesmente, uma das famílias que hoje dizem que controla o mundo, o seu nome era Jim B. Morgan. Os Morgan. Então já controlava o cobre naquela época. Olha aí. Tesla disse: olha, não precisa de cobre, a energia é limpa. Aí o Morgan falou: opa, esse cara vai me levar à falência. Eu controlo o cobre. O cara vem me dizer que a energia não precisa de nada de fio.
Era para nós termos uma energia limpa Exato. e barata. Temos uma energia suja e cara. E caríssima, né? Então imagine você que esse cara teve... E você percebe também, me perdoe só em cortar essa parte. Fique à vontade. Você falou sobre a questão de energia limpa. A gente vê aí a energia solar, que foi uma opção que recentemente começou a ser utilizado aí em muitas residências pelo país e pelo Brasil. Só que agora o governo, esse nosso governo atual, eles estão querendo lançar uma taxa altíssima em cima dessa energia, que é uma energia limpa. E também a gente vê que muitas pessoas instalaram nas suas casas, é produzido uma quantidade tão grande que volta para a rede que está lá fora. Não sei se você sabe como funciona o sistema, né? Sim. Tanto é produzido como eles também, além de ser produzido em alta quantidade, eles querem cobrar o povo em cima disso. Em vez de reduzir o valor da conta de luz, que no atual momento é muito alto, não é? E o mais incrível que nós percebemos que é como um efeito dominó. Exato. Você percebe que existe uma fala que é feita para a sociedade que ela não condiz com aquilo que é feito entre a cúpula da sociedade. Eu digo essa cúpula que está aqui em cima. Um romancista, eu não me lembro o nome dele, eu vou chegar lá. Sim. Eu conheço, ele disse que, o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, antropólogo, ele tinha uma expressão que ele dizia que é o carvão, que a sociedade... Antropologia é muito bom, hein? Ele dizia eu estou estudando antropologia. Ele dizia que a sociedade é o carvão que mantém a lareira acesa. Exato. Para que a carne dos que estão aqui em cima, elas mantenha sempre acesa ou aquecida, para que ela nunca esteja fria. Então, para quem tem o entendimento assim bastante compreensivo, ele vai perceber que essas coisas elas são dois mundos paralelos, por que não dizer três? Então imagine você, por exemplo, o cara que descobriu o Didi, ele criou uma peça, anexou ao motor, e aí o carro, com um galão de 50 litros de água, o carro andava 150 quilômetros. Nossa, imagina. Ele entendeu na água as moléculas do oxigênio e as moléculas do hidrogênio. Exatamente, você falou, entrou num ponto muito interessante, né? A questão de usar a água como um combustível, que hoje já isso aí não é divulgado, porque não é de interesse do governo, né? Não é de interesse. Porque sabe que eles vão perder, eles vão querer depois colocar impostos para receber dinheiro em cima disso também. Você pode perceber que, por exemplo, os motores do diesel, Rudolf Diesel era o nome dele, era um alemão francês. Ele era mais alemão do que francês, ele era alemão. Estava indo para a França mostrar o projeto dele, um projeto fascinante para ajudar a humanidade. Olha aí que legal. Os motores de diesel, na Primeira Guerra Mundial, os motores dele, ou foi na Segunda, os motores do caminhão que andavam naqueles caminhos que tinham às vezes poças de águas enormes e mergulhava o motor naquelas poças de água, bastava deixar a admissão e o escapamento fechado, o carro entrava como uma barca e saía do outro lado, o caminhão, funcionando normal, os motores de tão bons que eram. Aí Diesel estava indo para a França mostrar um projeto dele bacana. E ele disse para a tripulação: me acordem às 6 horas da manhã, que eu quero tomar o meu café gostoso e quero chegar lá bem expressivo na França. Acharam o corpo do cara comido pelos peixes uma semana depois. Nossa. Então imagina que todos esses que tentaram trazer novos conhecimentos à humanidade, a maioria pagou com a vida. Então, diante de toda essa explicação que é dada para nós, e diante de todas essas questões que são apresentadas para a sociedade, a gente percebe que há um pano de fundo aí. E esse pano de fundo é o que faz toda a diferença. Então, os filmes americanos já mostram isso. Olha, Exatamente. Nós vamos dar para a sociedade aquilo que lhe convém. Por quê?
E a verdade? Não, a verdade dá muito trabalho, as pessoas não dormem, ela é muito cara, ela é muito complicada falar da verdade. Você entra num ponto muito interessante, né? Porque o próprio Lula tem um vídeo dele aí falando que a mentira, ela voa, a verdade, ela engatinha, até como também uma tartaruga. É absurdo esse governo que nós temos no país, né? Então, você nota que essa atitude do nobre presidente, né? Sim. É uma coisa assim que, em certos pontos, Ronaldo, me parece que nós vamos gastar o nosso latim e não vamos chegar a denominador comum nenhum. É verdade. Entendeu? Verdade. Nós vamos gastar o nosso latim porque vai parecer como uma fonte inesgotável. Exato, esse tipo de comentário. Oh, Deus. Inegociável. Exatamente. Então, por quê? Porque as pessoas vão tentar... Olha que grandes emissoras, grandes canais, exato, eles estão dia e noite batendo no nobre presidente sem precedentes, mas você nota que às vezes parece que é como um tino que sim, um sino que tine, parece que é uma voz gritando no deserto, uma voz sozinha. Por quê? Porque nesse presente momento existe um segredo que há com a governança, que é o quê? A máquina que está na mão. O sistema, né? O sistema. Então, se você detém o sistema, sim, se você controla o sistema, raramente o lado oposto que ele não tem tanta base assim, ele vai conseguir vencer. E isso, agora, a gente espera que de forma democrática, que se fala tanto de democracia nesse país, verdade. Se fala tanto de pessoas que têm atitudes democráticas, né, como os nobres amigos, né, que estão permeando aí no âmbito da justiça, mas quando você vai ver assim no cerne da questão, numa coisa assim totalmente que você vai ver afinco, não existe democracia alguma. É lógico, exato, que a palavra ela foi colocada, escrita num papel e está engavetada em algum lugar por aí. Democracia relativa. Exatamente. Olha só, meu querido, eu queria só mandar aqui um alô para a Marília Alves. Ela está acompanhando e mandou aqui mensagem, a paz do Senhor, dando aqui a paz do Senhor. Peço para você que está aqui assistindo, compartilhar com outras pessoas que você conheça. É muito interessante, estamos aqui em temas bem atualizados, né, dos dias que nós estamos vivenciando. E está muito bacana esse nosso podcast aqui. Estamos aqui com o nosso irmão, que é uma bênção, um homem de Deus e muito conhecedor da palavra aí. E fora muitos assuntos aí que ele tem um conhecimento tremendo aí, né? Mas fica à vontade, desculpa por cortar. Não, imagina, nós estamos aqui para ir ao campo das ideias, né, Ronaldo? E outra coisa, se você quiser participar, deixar alguma pergunta, o que você pensa, o que está acontecendo, coisas atualizadas, pode me deixar aqui no chat, a gente interage aqui com você. Eu acho que é bem legal a gente fazer essa interação, é bem importante essa interação aqui também, ok? Mas eu estava me lembrando que a gente falou um pouco sobre a questão da teoria da conspiração, desculpa só interromper, e eu me lembrei de uma teoria também que foi muito falada e ensinada nas escolas, né? Pelo menos na época que eu estudava, foi muito falado, e isso vai muito de desencontro à palavra de Deus, porque existia uma tal teoria de Charles Darwin, acho que é isso, Charles Darwin, né? Sim. O Darwinismo, é isso, né? Isso mesmo. Que ele comentava sobre a questão de que o homem ele veio do macaco. Que absurdo é esse, hein, meu querido? Acho que foi em 1859, né? Eu estou começando a buscar conhecimento aqui para o podcast ficar também um pouco mais rico, mas é interessante que você já deve saber um pouco sobre isso também, né? O Darwin, na verdade, eu acredito que aquele homem, como todo ser humano que veio ao mundo... Ele era um filósofo? Ele era mais que isso. Eu acredito que o Darwin,
Você sabe que o livro que ele publicou nesse mesmo ano teve uma aceitação que até hoje é considerado, na Exato. questão de livre pensamento, como Exato. uma das maiores teorias que já existiu no mundo, né? Então imagine, por exemplo, que ele, como tantos outros que vieram ao longo da história, que tiveram assim nomes e renomes, assim, que passaram pela história da humanidade, cada um teve sua peculiaridade em relação às suas descobertas. E ele tentou de uma forma... eu estou tentando lembrar a teoria que era dele, a teoria que era. Bom, mas eu vou chegar lá. Ok. É sobre a questão que foi levantada, a maior teoria mesmo que foi levantada foi sobre... Mas tem um nominho a teoria, eu esqueço agora. Tem um nominho, mas a gente chega lá. Entendi. Ok. Então imagine você que, por exemplo, ele tinha... Primeiro ele tinha aquele problema de assombração com o problema da filha, que tinha morrido, e ele tinha aquela sensação de que a filha, ele via a filha, ele conseguia a filha como que ele tivesse uma espécie de uma visão sobre a reencarnação, vamos se dizer assim. Sim, né? sim. E depois ele se confrontava muito com a tua esposa, ele se confrontava com o bispo ali, cristão, que tinha uma comunidade cristã ali nas cercanias dele. E aquele homem, a gente percebe que ele, os seus próprios colegas de teoria, chegou a dizer da evolução, da né? evolução, exatamente. Então chegou a dizer o quê? Que ele era... Eles usaram lá uma palavra que eu me recuso a dizer, né? Mas em outras palavras, ele afrontou a Deus, né? E você nota que ele caminhava para um estado de loucura. Exatamente. Tudo bem, ainda Concordo. que a sua obra ela ficou significativa no âmbito acadêmico e a título de conhecimento para amealhar na história da humanidade, para anexar na história da humanidade, mas ele chegou assim a ficar um homem desnorteado, louco, não quase louco. Por que ele ficou nesse estágio? Porque ele confrontou e afrontou ao autor da vida. Quando alguém diz, Ronaldo, quando alguém diz que fulano é um lixo, olha aí. essa palavra, ela me deixa impactado. Eu fico a me perguntar, como que um ser humano chama o outro de lixo? Daí você começa a pegar essa visão do Darwin e observando. O cara, ele lá no seu entendimento, ele creu que o homem, porque ele foi fazendo as conexões entre os animais, exato. E ele acreditou que o homem tinha surgido do macaco. Ele foi estudando todo o perfil, toda a dinâmica, toda a desenvoltura, e ele vem dizendo que o homem nasceu do macaco. Ok. Aí você nota que esse mesmo homem agora, ele começa esse processo de descoberta, e o final de sua vida é um final assim muito macabro, muito louco, muito perturbador. E agora eu ouço alguém dizendo aqui no século XXI que isso virou uma coisa muito normal, né? Normal e natural, né? Mas esse normal, Ronaldo, ele é o que era anormal. Anormal. Ele é como se fosse um novo normal, que era o anormal, né? Isso. Então, outro dia eu fiz uma pergunta, não perdendo o gancho sobre a fala do Charles Darwin, mas é só mesmo a título de cumprimentar. Eu fiz uma pergunta outro dia sobre a questão, o que seria pior? Se seria... Eu perguntei para uma pessoa, falei assim, foi numa palestra de uma grande empresa de celulares. Eu falei assim, o que mais existe no século XXI? É sacralização de profanação ou profanação de santidade?
Aí as pessoas começaram a dar um nó na cabeça e o que era sacralização, o que era profanação e parará, parará. E daí eu falei assim, o que mais existe no século XXI? É sacralização de profanação ou profanação de santidade? O que é pior? É profanar o santo ou sacralizar o profano? Perguntei para as pessoas. Então, quando você começa a ver, por exemplo, começando, por exemplo, por esse que nós citamos, que já tinha um ar de loucura mesmo. Exato. Isso, se você for citar no mundo acadêmico, isso é uma estupidez. Exatamente. Isso é uma coisa retrógrada. Isso é uma coisa assim desconexa, se você for recitar isso no mundo acadêmico. Mas aqui, para a nossa realidade, à luz das escrituras, de fato, ele confrontava o eterno em relação a essa questão. Então agora eu me sinto no direito de dizer que o João ou o José ou o Carlos, ele é um lixo. Como assim um lixo? Como assim a vida... Se for para a gente olhar para a criação de Deus e tudo que Deus ele fez, né? Como a gente pode definir que a criação ela veio do animal? Não veio do animal, né? Como assim eu posso dizer que, apesar que no livro de Eclesiastes, sim, eu acho que é no capítulo 3, ou é no livro dos Provérbios, se eu não me engano, que fala muito sobre os animais, né? Sim. E pelo que eu li, me parece que as diferenças em algumas questões, elas não são tão longe do homem, os animais. É lógico que o propósito deles todos eles vieram, da formiga, lesma, aos que estão no mais profundo dos oceanos, um equilíbrio para a natureza, né? Mas imagine, por exemplo, aí esse dito cujo diz que o ser humano é um lixo, que a vida é uma droga. Como assim? Como assim a vida é uma droga? Então você começa a perceber que uma vez perguntaram a um desses homens que seguem a história, perguntaram, por exemplo, a Confúcio. Confúcio, o que é verdade? Confúcio disse assim, a verdade, Verdade? Eu nunca ouvi falar na verdade. Meu Deus. Aí perguntaram assim, Gandhi, fala da verdade para nós. Mohammed Mahatma Gandhi. Fala da verdade para nós. Ele disse, eu também não sei o que é a verdade. Perguntaram ao Siddhartha Sakyamundi, o Gautama, o Buda iluminado. Meu Deus. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, melhor discípulo meu, vem aqui. Quando eu morrer, creme meu corpo. Lance as cinzas no rio sagrado. Tudo é vão. Eu procurei a verdade e não encontrei. Então imagine você que mais tarde Jesus diz aos judeus da época, ele diz aos judeus, Ani hader v'haemet v'hachaima, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então quando você começa a centralizar alguns, Ronaldo, alguns me parecem ser intelectuais, mas o que parece ter na mente é frutos de mente nervosa. Exato. Então, me parece que... Aí, nossa, poxa, eu tô rindo pelo quê mesmo? Eu tô rindo por quê mesmo? Porque eu vi o cara no TikTok correndo e pulando de cambalhota. Eu tô rindo porque eu vi o cara correndo e ele pulou o rio e caiu com as pernas para cima. Daí a gente começa a filtrar tudo isso e pensar, que caminho que nós estamos tomando? Que direção? Que norte? Então, quando você vai ver todas essas questões que estão sendo vinculadas para nós, partindo ainda do pressuposto do Darwinismo, e chegando até essa pessoa que acha que o ser humano é lixo e que a vida é uma droga, então, aonde está a verdade? Aonde está a verdade? Eu não estou falando da minha verdade. Porque todo mundo quer falar uma verdade. Todo mundo quer expressar a sua verdade.
E é isso que está acontecendo no dia de hoje, né? Só que essa verdade, do meu ponto de vista, essa verdade minha, do meu ponto de vista, ela é uma verdade que, baseado no que eu penso sobre você, é como caráter, como caráter e reputação. Qual é a dinâmica do seu caráter, ô Ronaldo? A dinâmica do seu caráter, ela precede mais ou menos assim. Você vai me vender um celular que custa R$500. Só que esse celular está com a bateria diluída e o processo de sistema operacional desse celular está quase falhando. Você está sabendo de tudo isso e você me vende esse celular por R$500. Isso é o teu caráter que está condicionado. Legal. Agora, a tua reputação é a partir do ponto de vista que eu te vejo. Exato. Então eu olho para você e digo assim, nossa, aquele Ronaldo, sei não, viu? Aquele cara, ele me soa estranho. Aí eu já estou querendo manchar a tua reputação. Porque é baseado no meu ponto de vista. É baseado naquilo que eu acho que você é. Então, aonde que está a verdade? Eu não estou falando dessa verdade do ponto de vista e da vista de um ponto. Eu estou falando da verdade axiomática. Há uma relativação da verdade atual também, né? Essa verdade axiomática é essa verdade. Em verdade, eu vos digo. Essa é uma verdade axiomática. É uma verdade de novo verdade e de novo verdade. Então, quando essa verdade axiomática ela se confrontar com todas essas outras verdades, ela não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Por quê? Porque vai ficar uma coisa como que diluída diante daquilo que estamos dizendo. Então, exatamente. Como há descredibilidade de todas as formas e o século XXI é propenso para isso, para que não haja crença na verdade e para que não haja uma espécie de uma verdade absoluta, então o que acontece? É muito mais fácil lidar com a mentira. Exatamente. Mas aí Jesus Cristo confronta tudo isso. Exatamente, há um confronto. Então aí agora ele vem dizendo, não. Não há mentiras, não há enganos, em Deus não há sombras e não há variações de dúvidas. Por quê? Porque toda a verdade está em Deus. Ele nunca mentiu, ele nunca enganou, ele nunca usurpou. Então, quando Jesus Cristo vem falando que é a verdade, essa verdade absoluta... E a verdade liberta. Quando ela se sobrepõe sobre as nossas verdades desaparecem. Porque ela está condicionada. Eu digo assim, Ronaldo, o seu terno é cinza e você pintou ele de vermelho. Aí você diz assim, não... O meu terno não é pintado de vermelho, Renato. Eu falo assim, não, Ronaldo, essa é a verdade. Essa aí que é a verdade. É a minha. É a sua verdade. E quem sou eu para confrontar e dizer que o que eu estou dizendo é verdade? Então existem pessoas que elas falam da verdade como que se fosse a própria verdade ou como que se fossem o dono da verdade. Às vezes as pessoas estão pregando em cima do altar e elas, ou em qualquer outro lugar ou coisa semelhante, às vezes a pessoa fala da verdade como que se ela fosse a própria verdade. Eu tenho o costume de dizer eu, você, nós. Todos nós estamos necessitados de Deus. Todos nós. Não basta só eu dizer assim, olha, eu apontar de cá de onde eu estiver, você aí, olha, você se conserta, olha, você. É só apontar. Exatamente. Um texto da Bíblia que está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, eu até esqueci só o versículo, mas diz assim, primeiro julgai-vos a nós mesmos, a mim. Primeiro eu venha me julgar a mim, antes de eu depois julgar o meu irmão. Porque muitas vezes a gente aponta demais. A gente aponta, mas a gente não olha a nós mesmos. Quantas pessoas usam de julgamento e quantas pessoas às vezes entram em situações difíceis por causa disso. Injustamente, né? Se você for pegar
você contrata um detetive bastante especializado, seguindo a tua linha de raciocínio. Sim, claro. E lá na sua congregação tem 100 pessoas. Você fala assim: detetive, eu queria muito que você... Isso aqui eu estou falando, essa sacada que eu tive há muito tempo, é para que as pessoas elas compreendam o que significa isso de fato. Aí você diz ao detetive: detetive, você poderia fazer a gentileza de investigar aqui essas 100 pessoas que estão dentro dessa congregação para saber o porquê que há tanto bochicho e tanta conversa? Aí o detetive começa com a sua experiência de investigador, e ele começa investigando A, investigando B, pelas suas técnicas de investigação. Quando ele trouxer o resultado para quem pediu a investigação, ele vai dizer assim: olha, a minha conclusão é que não tem nada aqui. Aí a pessoa fala assim: como não tem, detetive? E por que há tanta confusão e tanto disse-me-disse e tanta conversa paralela? Ele vai dizer: olha, pelos depoimentos que eu peguei aqui, é que um achou que o outro era negro, que depois o outro achou que o outro tinha o cabelo liso, e o outro achou que o outro tinha o cabelo preto, mas era um cabelo castanho, e ele achou que o outro, por ter vestido aquela camisa preta, era uma camisa branca. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Conta aí. Eu estava andando na rua um dia e vi de longe, do outro lado da rua, um homem sentado numa banca de cerveja na porta de um bar, com um copo pelo meio e uma garrafa também meia, ele já tinha colocado no copo, e golando. Eu olhei de longe e disse comigo, dentro de mim: aquele dali deve ser o pastor fulano, Senhor, tem misericórdia. Meu Deus. Eu pensei. Sim. Atravessei para o outro lado da rua para ir certificar. Mas eu não fui certificar para depois sair por aí dizendo. Eu fui certificar porque eu fiquei preocupado se era ele mesmo. Que legal. Sim, quando eu cheguei lá, bacana. Quando eu cheguei lá, não era. Não era. Eu pensei comigo: meu Deus, quantos não têm certeza e julgam, não viu, não olhou direito, não certificou. Você foi analisar. Eu fui analisar. Exato. E quando eu fui analisar, Deus é minha testemunha, eu fui analisar porque eu fiquei preocupado. Eu pensei: meu Deus, será que é o pastor fulano que está bebendo? Era um homem idêntico. Até o tamanho, a cor da pele e a fisionomia e o corpo. Daí eu pergunto para você: e se fosse? Naquele momento ali, sabe o que eu ia fazer? Que eu já estava decidido dentro de mim. Se fosse Sim. ele, pela pouca experiência que eu tinha na época, eu ia embora para casa e ia lamentar. Tipo assim: meu Deus. Porque a primeira vez que eu vi 2 irmãos se pegando no murro na frente da igreja, eu me assustei. Eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha visto. Então, a partir daquele dia que acendeu a luz na minha mente, né? Eu, por exemplo, já fui agredido por pessoas por causa do evangelho, mas não revidei. Depois a pessoa viajou 2.000 quilômetros para me pedir perdão, porque achou que o mal tinha tomado conta dela e ela veio me pedir perdão. Em suma. Glória a Deus. Então, quando você olha para toda essa questão, para toda essa arregimentação que nos engrupe na vida cristã, você percebe que o que falta em tudo isso? O que falta? Qual é a receita que falta em nós para que sejamos de fato irmãos? Porque se você for em algumas organizações que são denominadas seitas, existe uma que a minha filha é sua sobrinha, que o meu filho é seu sobrinho, que a minha esposa é sua cunhada. Existem umas por aí que eles levam tão a sério essa questão de ser irmãos, que você não é meu irmão biológico, mas a minha esposa é tua cunhada. Existem organizações por aí que se tratam assim. Então, cá entre nós, o que falta para que isso tudo possa
ser diferente? Só tem uma coisa que falta em nós. O que é que falta? É eu falar bonito? Não, É eu dar um discurso bonito? É eu dar um discurso no campo teológico bonito, no campo acadêmico, no campo escatológico, no campo filosófico? Não. O que falta em nós é aquilo que Jesus Cristo disse: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício. É o que falta em nós. É usar de misericórdia. Misericórdia. Mas essa questão, o que significa misericórdia? É miséria, córdia. É o coração na miséria. Então daí sai a palavra misericórdia. Córdia, coração. Exatamente. E miséria. É a Exatamente. representação da palavra misericórdia. Palavra misericórdia. Eu já tinha estudado sobre isso e hoje eu posso entender essa palavra. Realmente, é tremendo isso. Então você pensa comigo, é o que falta. E o que mais o que mais ainda implica em tudo isso é que nós temos uma sociedade que está nos vendo a todo momento. Nós somos... E elas vão aproveitar esse momento, aspas, vamos se dizer, de falha, ou de falta de boa conduta, ou de desvio de conduta, ou de desvio de caráter, e aí elas vão pregar essa pecha. Espera um gancho, né? Elas vão pregar essa pecha em nós. Exato. E continuam pregando essa pecha em nós. Exato. Até o dia chamado hoje. Essa história de que eu sou cristão e de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso não existe. Até na Bíblia fala que nós estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhas, estamos sempre sendo visualizados por outras pessoas como cristão, né? Essa questão que, eu sou cristão, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tá bom, mas eu vou me comportar como um cristão, eu vou falar na hora que eu encontrar uma pessoa que ela estiver bebendo, ou estiver com um revólver engatilhado na mão para atirar no outro, ou coisa semelhante, eu vou dizer para ela: olha, Jesus Cristo pode mudar a tua história, Jesus Cristo pode mudar a tua vida. Ok. Aí eu digo isso para a pessoa. E na subsequência, o que acontece? Daí a pessoa me vê... um outro dia eu estou andando na rua, por exemplo, com um facão na mão porque eu quero talhar alguém com esse facão. Aí a sociedade... pode ser que eu esteja sendo extremista no que eu estou dizendo, mas eu estou sendo bastante objetivo. Claro. Essas coisas, essas verdades nuas e cruas, não adianta. Primeiro, que as pessoas estão esclarecidas sobre todas essas questões. E segundo, que está escrito na palavra que prevalece, que é a palavra de Deus, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Então, não dá para nós ficarmos fazendo de conta. É lógico que nós não somos perfeitos. É lógico que nós não somos... absolutista, nem puritanos. Não. Nós estamos num caminho que nos conduz à salvação. Então, nesse caminho, você pode encontrar muitos obstáculos. A questão de Deus te dar a salvação, ela requer o quê? Essa salvação que Ele te entregou. Ela requer uma manutenção. E além dessa manutenção, ela requer protocolos a ser seguidos. Não é porque Deus te deu a salvação que você puro e simplesmente diz assim: não, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aí a gente vai entrar num campo mais detalhado, que é o campo arminiano, e o campo como é o nome do outro campo lá? Os calvinistas. Calvinistas. Então deixa essa parte para lá, senão vai dar muito rebu. É verdade. Mas voltando aqui à nossa questão, porque aí senão vai ter que andar por outros caminhos para tentar chegar lá. Então, mas fugindo de tudo isso e chegando aqui, me parece que ser arminiano e ser calvinista, é só uma fala sistemática, nada para chamar nenhum teólogo aqui. É mais uma teoria da conspiração. Para a gente não não ficar nesse imbróglio. Não. Me parece que ser calvinista
calvinista e ser arminiano me faz lembrar de Paulo, Apolo e Cefas. Eu perguntei isso um dia para um arminiano. Eu falei assim: não parece que um é de Cefas e o outro é de Apolo? Aí ele foi para lá, foi para cá, e ele disse: sabia que parece que tem uma conotação? Eu falei: meu amigo. É verdade. Bom, voltando aqui então o que acontece? Nós temos esse tipo de conduta. Então hoje o mundo, ele olha para nós, e que tipo de credibilidade a sociedade cristã tem para o mundo? Que tipo de... Como o meu vizinho me vê? Ah, não, mas eu passo com a Bíblia na mão, Ronaldo, de terno, gravata, bem ataviado. Não é só isso, né, cara? Não é só isso. Hoje está desse jeito. Parece que ser evangélico é só você estar com uma Bíblia debaixo do braço, um terno, chegar dentro da igreja, participar de um culto e não haver um processo de evangelização, de trazer o público que está afastado, que estão lá nas ruas. Isso já não, parece que não se olha mais para esse desejo do evangelismo, de expressar Jesus àqueles que estão realmente perdidos. Eu acho que isso é muito importante, né? Nós precisamos também de voltar à primeira essência do amor verdadeiro do cristão, que realmente ama o seu irmão, aquele que está afastado, aquele que não conhece a Cristo, para a gente proclamar a Jesus, porque realmente tá ficando como se fosse tudo normal nos dias de hoje, né? Então, quando você começa a pegar esse panorama dessa questão que você está falando aí, que nós estamos falando, a impressão que nos dá é de que há uma coisa paralela. Exato. Só que não é uma coisa paralela. O que acontece? É que foi se criando uma disseminação em relação ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo é um evangelho único, exclusivo, genuíno. Ele não pode ser alterado. A palavra de Deus, ela não pode ser nem melhorada e ela não pode ser piorada, porque ela é a palavra de Deus. Agora, existem homens e existem mulheres que se assenhoraram da palavra. A palavra já tem um senhor. Por que precisa de outro senhor? Concordo. Então, baseado em visões humanas e discernimentos humanos, então esse processo denominacional é o que acaba conflitando em relação a essa questão sobre esse tipo de caminhada que a igreja tem. Então, essa diferença entre a organização e o organismo é ela que difere toda essa questão e às vezes causa confusão na cabeça daqueles que não compreendem. Então, essa questão de se assenhorar da palavra e sobre interpretações humanas, tentar disseminar a palavra de Deus, isso não vai funcionar. Porque as próprias escrituras, elas foram divinamente inspiradas. O cunho teológico e o cunho escatológico, ele, a título de esclarecimento histórico e a título de aprendizado e a título de palestras e de encontros para traduzir à luz das Escrituras a história das Escrituras, ela é muito bem-vinda. Mas, no sentido geral, a palavra revelada, ela traz uma substância diferenciada. Não que a palavra escatológica ou a teológica não vá trazer, mas a palavra revelada, ela tem um cunho diferenciado. Glórias a Deus. Então imagine, por exemplo, que como ela é nova todas as manhãs, ela vai tendo novidades para nós. Quem é que traz essa novidade? Não é o cunho escatológico. Não é o cunho teológico. Quem traz essa novidade para nós todas as manhãs é a revelação
pelo Glórias a Espírito Deus. Santo. Verdade. Então não adianta a gente Tremendo. querer ficar cobrindo, querer tentar passar pano ou tentar nos autopromover, nos autoproclamar em relação àquilo que nos foi concedido, porque nós somos o que disse Paulo. Paulo disse: oi, tudo bom? Muito prazer, eu sou o apóstolo Paulo e eu escrevi praticamente o Novo Testamento inteiro. Não. Ele disse o quê? Lá no capítulo 3, do versículo, me parece que 5 até o 9 de 1 aos Coríntios. Ele disse: eu, Apolo, Cefas, a gente não é nada. Sem dúvida. Nós somos Sem qualquer dúvida. cooperadores De Cristo. de Cristo. Exato. Só. Então, se nós, com toda a nossa sabedoria, se nós, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa visão, com todo o nosso ponto de vista, com toda a vista de um ponto, com toda a envergadura que temos, com todo o achismo que temos, se nós conseguirmos compreender o que está dizendo esse apóstolo, se nós conseguirmos entender o que está dizendo Paulo, então a gente vai, no mínimo, nós vamos descer do salto e dizer assim: quem sou eu? Glórias a Deus. Quem sou eu? Jesus Cristo que me escolheu, ou eu escolhi Jesus Cristo? Então, quando você começa a pegar os valores da palavra e os valores que está em Deus, quem me escolheu? Foi eu que escolhi Cristo? Fui eu que aceitei a Cristo ou foi Cristo que me aceitou? E ele é explícito: não fostes vós. Não vem para cá me dizer que eu estou interpretando de uma forma crua. Entendo. Não fostes vós que escolhestes a mim. Fui eu que escolhi a vós. Glórias a Deus. E depois fiz Nossa, o quê? Deus é tremendo. E vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, se nós tivermos um pouquinho mais de hombridade, se nós tivermos um pouquinho mais de humildade, Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Então, se nós tivermos um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de hombridade, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter bons resultados. Exato. E o que vai acontecer conosco? Vai acontecer exatamente o que disse ele lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Lembra-te de onde tu caístes, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quais seriam as primeiras obras que ele está dizendo? Volta a praticar o teu primeiro amor. Então não adianta eu sou ser humano, fadado, com 5 segundos de ausência de oxigênio no cérebro, ou é 10, pronto. Já não existe mais o ser humano. Um ser humano que ele nidou, que ele foi para as trompas, que ele foi lá para o útero, que no meio de milhões de espermatozoides nasceu um único. Quem pode explicar a ciência, né? É impressionante isso. Por isso Deus pergunta no livro do Eclesiastes: sabes tu como se formam os ossos na da que está grávida? Se tu não sabes isto, ou sabichão, sabichona, tu não sabes as obras de Deus, o Todo-Poderoso. Não vem pra cá me dizer. Está escrito na palavra que prevalece que até o desejo de adorar a Deus é Ele que manda para nós. Então imagine, eu estou buscando a Deus incansavelmente, estou numa campanha de oração, numa campanha de jejum. Tá bom, quem é que está te dando essa graça? Se ele mesmo diz: eu conheço o teu deitar e eu conheço o teu levantar. Eu esquadrinho os teus rins. Se tu subir as partes mais altas, eu estou lá. Se tu descer as profundezas do abismo, eu também estou lá. Glórias a Deus. Como que eu, um ser humano limitado, e limitado digo assim em todos os sentidos falando, como que eu, um ser humano limitado, agora eu me confronto com um Deus todo-poderoso, que imagine você que ele aparece para vários personagens da Bíblia
E esses homens o confrontam de forma eminente ali naquele momento, como foi o caso de Moisés, Moshe, Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, e tantos outros que Deus aparece para eles. Daí agora, eu, um ser humano limitado, eu agora me proponho a dizer assim, bom, eu sou uma pessoa de uma alta dimensão e de um alto conhecimento. Tá bom. Mas eu preciso ter a hombridade de saber que é aquilo que ele disse a Saul. Quando tu não eras nada, fui eu que te fiz rei de toda Israel. Exato. Agora eu falo contigo e tu não quer me obedecer? Então não adianta nós, seja quem for, do maior, ou do sentido decrescente para o crescente, ou do sentido crescente para o decrescente, seja como quiser. Não há. Ele, diz Isaías, que ele está o quê? Que o globo da terra é o quê? Ele está sentado sobre o globo da terra. Exatamente. Então o que acontece? Eu sempre pergunto, eu fiz um vídeo essa semana, criou, né? Exatamente, eu fiz um vídeo essa semana perguntando, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para os anjos diz lá no Apocalipse que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Yohanan Shalia, o apóstolo João, ele escreveu lá, ordenado pelo El Elyon, o insuperável Deus Altíssimo, escreveu lá assim, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E aí eu continuo perguntando, quem é Jesus para você? Para David Meller Ben Ishai, Davi, o filho de Jessé, ele disse, Adonai Rohi Lor Ersa, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Para Shilom, para Yohanan, Isefé e Yeshiau Hanavim, Isefé e Yeshiau Hanavim, o profeta Isaías, ele escreve lá dizendo que Yeshua disse, Ruar Adonai Yehová Alai, o Espírito do Senhor meu Deus está sobre mim. Depois, o próprio profeta que chamava de Isefé Umenau Hanaim, o profeta Jeremias, ele diz, Kishoked Ani Alidevari Lasodof, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, quando você começa a confrontar todo esse tipo de manifesto e se pergunta, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Então, mas Renato, você é um cristão, tá bom. Mas quem é Jesus para mim a ponto dele me dar o conhecimento e agora eu quero me sobrepor? Oi, eu sou servo, eu não sou senhor. Aqueles que te servem não sejam como aqueles que te governam. Então quer dizer que eu que sou servo, eu preciso não me sobrepor. Eu preciso me opor, me depor sobre o servo. Então ele é o Senhor. Então agora ele me dá o conhecimento, ele me dá o entendimento, ele me dá a revelação, ele me dá a direção e agora eu começo a querer esnobar, a querer dizer, a querer chamar a atenção, a querer dizer porque eu sou, Deus me deu o dom da profecia. Aí eu sento ali numa cadeira, aquela cadeira ali eu sento, sim, lá dentro do templo e agora eu espero que todos venham a mim. Eu já faço questão de que faça fila para vir receber a oração, vir receber a profecia. Calma, irmão, você tem o dom de ensinar? Você tem o dom de profetizar? Você tem o dom de esmiuçar? Ele deu uns para os doutores, outros para pastores, casado com a igreja, outros para evangelista, outros para profeta e outros para apóstolo. Você tem esse dom? Tá bom. Tudo isso é para sarar a congregação. Glórias a Deus. Tudo isso é em detrimento da obra de Deus. Ele não te deu o dom de profecia para você se endeusar e dizer assim, opa, eu estou aqui, sou eu mesmo, e vinde a mim. Não. Isso aí é para detrimento da obra de Deus. Glórias a Deus. É para somar no arraial da obra do Senhor. Não é para eu sair por aí dizendo, opa, é comigo mesmo. Amanhã eu estou em tal lugar e eu sou o cara e quando eu chegar lá eu vou fazer e vou acontecer. Calma. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nada podeis. Verdade, meu querido.
Já passou aqui das 22h30. Uau! Foi muito bom. Você trouxe um conteúdo aí tremendo, né? Sim. E a gente vai precisar de dar a finalização. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. É porque geralmente eu levo até as 22h30 mesmo, né? Tá. Mas foi muito positivo, foi muito bom. Eu gostaria muito que você deixasse aí as considerações finais, né? E depois a gente já dá a finalização aqui. Bom, Ok? Fica à vontade aí. Eu quero agradecer a todos que nos deu o prestígio de ficarem até o presente momento nos assistindo, tá? E quero deixar um pensamento que faz parte da minha galeria de exposição, que eu sempre gosto de expor em vídeos. Que legal, você é um intelectual, cara. Você tem um conhecimento muito abençoado, né? Sim. E eu falo, o conhecimento ele vem do alto, ele vem de Deus, né? Então, nada vem de nós, né, cara? Se há alguma coisa boa, eu atribuo ao Eterno, né? Glórias a Deus por isso, por sua vida aí também, cara. Muito. Então, na minha fala, eu sempre recito e cito uma fala do Albert Schweitzer. Ele foi um estupendo médico do século XX. E o Schweitzer ganhou o primeiro Nobel da Paz de 1952. Em uma de suas falas, ele disse que a tragédia não é quando morre um homem. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. O que não pode morrer é a esperança. Glórias a Deus. E não é a esperança do verbo esperar. É a esperança do verbo esperançar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Você senta e diz, um dia vai dar certo. Um dia eu vou resolver. Isso não é esperança, isso é espera. A esperança vem de você arregaçar as mangas e ir atrás. Glórias a Deus. Por isso, quando eu e você não tivermos mais nada na vida, temos que ter esperança. Exato. Do verbo esperançar, Concordo. que é de ir atrás e de conquistar. E, na oportunidade, recitando um carro-chefe meu, que é Tempos Modernos e Valores Perdidos. Gastamos sem critérios, dirigimos rápido demais, ficamos acordados até muito mais tarde e acordamos muito cansados. Lemos muito pouco, navegamos na internet demais e oramos raramente. Multiplicamos os nossos bens, mas reduzimos os nossos valores. Nos falamos demais, amamos raramente, odiamos frequentemente. Tremendo, hein? Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos às nossas vidas e não vida aos nossos anos. Conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio. Fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores. Fomos e voltamos da lua, mas temos a dificuldade em atravessar a rua e fazer novos vizinhos. Estamos na era do fast food, da digestão lenta, do homem grande de caráter pequeno, lucros acentuados e relações vazias. Essa é uma era de 2 empregos, vários divórcios, casas chiques, lares despedaçados. Essa é a era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis, os cérebros ocos e as pílulas mágicas. Um momento de muita coisa na vitrine e muito pouco na despensa. O meu WhatsApp pode dar? Pode, fica à vontade. 11 98413 1414. 11 98413 1414. Para você que quer alguém para fazer uma declamação, debutante, fazer uma locução nos seus 25 anos de bodas de prata ou coisa semelhante, ou num podcast ou uma palestra, seja de assuntos relevantes do dia a dia ou dos acontecimentos ou sobre as escrituras, em suma, aqui estamos. 11 98413 1414. Muito obrigado a você, obrigado ao Amém, Ronaldo, querido. que me concedeu esta oportunidade de aqui estar. E vem chuva, né? Uau! E vem chuva. Ainda bem que é de graça, né? É de graça, é de graça. E os homens pegam e comercializam até a água, né? Pra você ver, né? Mas muito obrigado por você receber esse convite e aceitar em estar aqui junto comigo. Para mim foi mais do que uma honra e prazer receber você aqui. A sua filha que está aqui ao lado, né? Fiquei muito feliz por esta maravilhosa oportunidade. Rapaz, você tem um conhecimento extraordinário. Quem perdeu e quem não assistiu, perdeu. Perdeu mesmo. Mas eu vou fazer os cortes depois, eu vou lançar alguns cortes no meu Instagram,
Se eu puder compartilhar lá com você, fazer Será bem-vindo. a colaboração, sabe fazer a colaboração Sim, lá, né? sim. Daí você aceita lá que Tá eu vou bom. mandar a colaboração para você, Tá bom, ok? tá ótimo. Teve algumas pessoas aqui que mandaram mensagem. É um canal aqui, ó, legalzinho, o 188, tá assim escrito, né? Tá. O pai do Natan mandou mensagem aqui também. A Marília Silva mandou mensagem. Deus abençoe a todos, meus amados. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo até esse momento tão importante aqui. Mas Deus abençoe. E se tiver uma outra oportunidade, se você quiser aceitar novamente, futuramente, um novo convite para a gente elaborar um tema Sim. de forma mais elaborada e entrar num assunto inteiro, do início ao fim, eu aceito esse convite. Eu convido a você, deixa aí convidado você, né, a participar novamente de outras gravações aí também. Tá bom. Tá bom, meu Combinado. querido? Combinado. Amém. Então, meus amados, Deus abençoe a todos. Quer mandar mais algum alô aí pro pessoal para finalizar? Eu quero mandar um alô para Eliene, lá na Bahia. Quero mandar um alô para legal. Dayana, para o Natan. Quero mandar um alô para o pastor Fernandes, né? Que nós Legal. estamos com um projeto ali muito bom, né? Legal. E esse projeto ele está se ascendendo aí. Em breve a gente também vai estar nessa pegadinha de entrevistas, né? Tá certo. E você Muito vai bacana. ser um convidado nosso. Amém. Muito especial. Amém. Tá? Quero mandar também um alô para todos os irmãos do setor 47, tá? Uma benção. Em suma, 47. todos, né? E aqueles que eu não estou lembrando agora, porque são muitos, né? Que possa ser contemplado aí pelo meu alô, que eu mandei o link para alguns, né? Então que recebam aí esse alô caloroso, tá? Amém. E que Deus continue abençoando a vida de todos. Amém. Então, nós vamos aqui finalizando, pessoal. Muito obrigado por todos vocês que ficaram aqui. Peço que depois você também vai compartilhar lá com o pessoal, com, né, sua família, seus amigos. Puder compartilhar com o pessoal aí. Eu vou ficar muito agradecido. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite.